Boa noite a todos. Boa noite, meu amor. Boa noite, Eli. Então vamos passar para a nossa prece inicial. Vamos concentrar. Mestre Jesus, espíritos benfeitores, os mentores espirituais do Instituto Espírita Semeadores da Fé, nesse momento, estamos aqui para agradecer a oportunidade de conversarmos, de estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, consubstanciados nessa abençoada doutrina espírita, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando e que sejam derramados sobre todos nós os bálsamos restauradores necessários ao despertamento das virtudes em nossos corações. Que a gente consiga compreender com as lições que a nossa querida e amada irmã Miraneide Burege deixará na noite de hoje, nós consigamos entender a necessidade que temos de evoluir nessa caminhada terrena, com vistas à vida imortal do Espírito. Assim, Senhor, pedimos a assistência espiritual à nossa irmã para fazer uso da palavra e pedimos a devida permissão para iniciar os trabalhos de palestra público-doutrinária virtual na noite de hoje. Muita paz para todos, que assim seja. Assim seja. Mira, a palavra é toda sua. Nossa querida Miraneide vai falar sobre Evangelho e Esperança numa visão espírita. Só lembrando a todas as pessoas que a nossa palestra está sendo gravada. Ótimo. Obrigada a vocês. Que a doce e meiga paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, os nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual dos semeadores da fé, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. Bom, nós estamos vivendo... Primeiro eu quero agradecer o convite novamente, né? Já visto que durante essa pandemia, num determinado momento, eu não pude cumprir a minha palavra de fazer a live, porque eu estava com problema de saúde, mas hoje eu fiquei muito feliz de poder encontrar com vocês. Até porque esse afastamento social, innecessário exatamente nesse momento, tem feito com que a gente perceba o quanto é importante cada uma dessas pessoas que a gente tem conosco, né? Todos os dias, no trabalho, junto com a doutrina. Eu tenho sentido muita falta de todo mundo. E aí, durante essa pandemia, eu escolhi estudar mais. Já que faço parte do grupo de risco, eu escolhi estudar mais um pouco e aprender, porque quando tudo isso passar, porque vai passar, aliás, já está passando, a gente vai ter condições de conhecer melhor a doutrina que a gente abraçou, a gente vai ter condições de atender melhor os necessitados, a gente vai ter condições de fazer trabalhos muito melhores, mais abençoados, porque nós vamos estar mais centrados com tudo que a gente adquiriu durante esse tempo de pandemia. Nesse processo de medo, de instabilidade, de insegurança, nasce um novo cristão. Aquele cristão que superou a dificuldade, venceu todas as dificuldades e que chegou exatamente no patamar de conhecimento e relacionamento mais próximo com Deus, né? Que é essa a finalidade do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho e de esperança, quando eu optei com esse tema, eu queria ver se a gente conseguia falar de Evangelho, de Deus e de Jesus, com esperança, porque tudo isso só dava um somatório de alegria, que é o que a gente está precisando hoje, aqui e agora. Exatamente nessa época, nós estamos vivendo a possibilidade, né? Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar experiências diferenciadas, colocando em prática hoje tudo o que a gente já aprendeu com o Evangelho.
Eu gosto muito de falar que os espíritas, que verdadeiramente se reconhecem como espíritas, eles já estão preparados para as dores do mundo, né? Para os sofrimentos, para as situações conflitantes, para as situações de tumulto, para as situações de flagelo, como essa que nós estamos passando, de pandemia, porque quando nós abraçamos a doutrina dos espíritos, que foi apresentada pelo Mestre Jesus como sendo o Consolador prometido, nós já sabíamos, né, que quando a gente diz assim, a doutrina dos espíritos, ela é o Consolador prometido, e a gente se remete consolação. As pessoas que precisam ser consoladas são as pessoas que sofrem. Eu acho que dentre os cristãos, que somos todos nós que acreditamos e seguimos Jesus Cristo, os espíritas são as pessoas mais preparadas, são os religiosos mais preparados para o enfrentamento com a dor e com o sofrimento, né? O Evangelho ele nos fala em várias passagens das dores, dos sofrimentos que a alma conheceria quando encarnada na Terra. E aí estamos nós vivenciando hoje exatamente uma situação de dor e desconforto, né? Pensando bem, quando a gente vai pensar muito bem nessa pandemia, a gente vê que tem os dois lados como tudo. A minha avó sempre dizia que tudo que não serve para matar, ela serve para fazer crescer. E aí a gente tem aprendido muito com essa pandemia, com isso tudo que está acontecendo. Isso tem nos instigado a alimentar a esperança. Por quê? Porque a cada dia vem uma novidade, é tudo muito novo para a medicina e para o mundo inteiro, né? Nós não sabemos realmente com quem estamos brigando, porque o vírus ainda é muito desconhecido, ou tem muitas coisas que a gente não sabe dele verdadeiramente. Portanto, quando a gente tem algo que a gente está lutando, mas a gente sabe exatamente o tamanho, a largura, as condições dele, a gente sabe exatamente como a gente vai enfrentar. Nesse caso, especificamente, nós não sabemos. Mas como tudo no mundo tem uma finalidade e tudo tem um propósito de fazer com que a humanidade evolua moral e espiritualmente, tenho certeza que tudo isso que está acontecendo tem uma finalidade exatamente nesse aspecto. Se a gente for raciocinar, o Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que ele fala exatamente dos flagelos. E ele fala dos flagelos que aconteceram há 300 anos atrás. Como nós nos acreditamos espíritos hoje mais esclarecidos, fomos aqueles espíritos que passamos por algumas dificuldades, né? Alguns flagelos lá atrás, noutras encarnações, mas chegamos nesse, hoje na era da tecnologia, a modernidade, nós nos enganamos e fomos pegos de surpresa. Só que, se naquela época eles não tinham conhecimento e eles não tinham equipamentos ou inteligência suficientemente avançada para administrar aquela situação, hoje não. Hoje nós somos espíritos muito mais inteligentes e preparados para essas situações. E fomos preparados, nós não fomos preparados só pela medicina, pela ciência, não. Nós fomos principalmente preparados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive fala exatamente desses flagelos que já aconteciam, a gente chega à conclusão que nós estamos numa outra etapa de nossa existência, apenas isso. Não quer dizer que se a gente tiver um problema de saúde exatamente com esse vírus, que a gente tem que simplesmente achar ótimo, maravilhoso. Não é porque ele não é ótimo nem é maravilhoso. Ele é uma coisa muito difícil de administrar. Mas nós já estamos, é preciso entender que toda a humanidade, essa humanidade, aquelas pessoas que tiveram o Covid, aquelas que não tiveram, aquelas que desencarnaram,
toda essa humanidade, agora, os espíritos viventes dessa época, em todo o mundo, já estavam preparados exatamente para passar por essa situação como ela está, né? E se a gente for olhar exatamente o que o Evangelho, o que é que o Evangelho nos fala sobre a nossa posição diante dessa pandemia e desse problema todo, a gente vai chegar à conclusão que tudo o que está acontecendo faz parte do projeto de Deus para alcançar a transformação necessária e já tão aguardada por toda a humanidade. Há muito tempo, nós estamos falando de um mundo de regeneração. Nós estamos no mundo de expiação e prova, não é isso que a gente sabe? Nós estamos no mundo de expiação e prova, mas já estamos saindo para um mundo de regeneração. E aí, devido a alguns equívocos, a gente acreditou que, saindo do mundo de prova e expiação, nós íamos exatamente viver tão bem, porque já estávamos entrando, ou já estamos entrando, no mundo de regeneração. E eu gosto de dizer o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a gente está saindo do mundo de prova e expiação e indo para um mundo de regeneração. Eu vou fazer uma comparação, é uma comparação muito simples, mas é só para que a gente possa alcançar o que é isso exatamente, essa evolução, quando a gente fala de uma evolução moral e espiritual. Não tem mágica, não tem nenhum passe de mágica e nem tem como a gente ultrapassar, queimar etapas. A gente vai ter que cumprir cada uma das etapas necessárias à evolução e à moralidade do espírito. Bom, se a gente vai sair do mundo de prova e expiação, que é isso que a gente está fazendo agora, a gente vai entrar no mundo de regeneração, nós vamos sair de uma época, de uma etapa, vamos fechar um ciclo de dor e sofrimento e vamos entrar no ciclo de recuperação. Não tem mágica. Não é que a gente já deixou de sofrer e vai entrar num mundo onde a gente não vai sofrer de jeito nenhum. O nome é regeneração, recuperação. É como se a gente tivesse o mundo de prova e expiação, fosse uma UTI, onde nós estamos todos enfermos, muito doentes, e aí a gente vai entrar agora numa nova etapa. Nós melhoramos um pouco, né? E quando eu digo nós, a humanidade inteira, independente das coisas feias que ainda acontecem, das situações que a gente vê, nós já somos espíritos muito melhores, muito mais avançados e preparados, e nós somos os espíritos da próxima etapa, da transição, a passagem de um mundo para a expiação para a regeneração. Quer dizer, nós somos os espíritos da transição. E aí, durante essa transição, é preciso saber que a gente saiu da UTI e a gente vai para o CTI. A gente não vai nem para o apartamento ainda, ou para a enfermaria. A gente está saindo, é preciso que a gente saiba, a gente está saindo da UTI para uma CTI. Já estamos, isso é sinal de progresso, é preciso compreender isso como um sinal de progresso. O Evangelho de Jesus tem a finalidade de esclarecer o homem, fazendo com que ele desperte dentro da situação de dor, dentro da situação de humanidade, dentro de todas as situações descabidas, dolorosas, sofridas, ele descubra exatamente a forma de se divinizar. Esse é o papel do homem, somos nós, agindo como espíritos, dirigindo as nossas vidas através de um contexto, olha só, moral e espiritual. E quando a gente entende que o homem, ele é um ser, que ele está evoluindo, olha só, e são passos, não são passos, não pode pular etapa,
não tem milagre, é tudo muito trabalhado, é tudo muito bem vivenciado, porque isso é necessário para o aprendizado do espírito, para poder ele alcançar aquilo que ele se destina. Nós nos destinamos à perfeição e isso alimenta a nossa esperança, porque nós sabemos que estamos predestinados à perfeição. Queiramos ou não, um dia a gente vai ter que chegar à perfeição, porque fomos criados com essa finalidade, né? E o caminho que nos foi apresentado para que a gente consiga alcançar essa perfeição é exatamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido por ele como homem igual a nós. E aí tem algumas passagens do Evangelho que a gente conhece, eu acho que quem não conhece, nunca leu a Bíblia, conhece muito, porque são passagens que elas têm termos fortes, palavras, elas são mensagens muito fortes, que elas abalam os alicerces do homem e despertam exatamente o ser no mais puro do espírito. Então, tem uma passagem do Evangelho de Jesus que ele fala: vós sois deuses. Né? Todo mundo conhece essa passagem. Podereis, ele diz, vós sois deuses, podereis fazer tudo que faço e muito mais. E aí, quando a gente pensa assim, eu não consigo enxergar ninguém como um homem, como Deus, um homem igual a qualquer uma das pessoas que eu conheço na vida. É impossível você conceber a imagem de Deus parecido com alguém que a gente conhece. Não existe ninguém, porque nem em atitude, né? Nem em fisionomia, até porque nós estamos falando de duas coisas distintas. Quando eu falo de homem, eu falo de um homem material, eu falo do material. E quando eu falo de Deus, eu falo de um ser imaterial. Então, são duas coisas completamente distintas. Mas Jesus está lá no Evangelho que ele disse que nós somos deuses e poderemos fazer aquilo que ele fez e muito mais. Eu acho que é terrivelmente complicado para a gente achar que a gente pode fazer tudo o que Deus fez, né? Porque a gente tem a consciência que ele é o Criador e nós somos a criatura. Mas a gente já compreende, o Evangelho nos ensinou e deixou bem claro, Jesus fez questão de nos dizer que a igreja de Deus é cada filho dele. Ele disse que Deus mora dentro de cada um de nós. Que nós não precisaríamos ir a lugar nenhum, né, buscar Deus, porque nós carregamos ele dentro de nós. Todas as vezes que a gente quisesse falar com Deus, de acordo com Jesus Cristo, nós teríamos que entrar na nossa intimidade. Se ele deu esse roteiro, é porque ele já sabia que Deus está exatamente dentro de cada um de nós. E essa consciência, embora nós falemos isso, nós ainda não temos essa consciência. Daí porque a gente se surpreende tanto com as dificuldades, mesmo sendo conhecedores do Evangelho. Na sexta-feira passada, nós estamos hoje numa sexta-feira passada, eu tive uma situação muito séria de atendimentos em situações de desconforto e de muita preocupação. Eu atendi uma ligação de alguém às 10 horas da manhã, me avisando que ia se suicidar. Às 4 horas da tarde, eu recebi uma pessoa na minha casa, dizendo que também tinha ido até a mim para pedir desculpa a Deus, porque ele ia se suicidar. E à noite, às 7 horas da noite, eu tomei conhecimento de uma menina de 22 anos que se suicidou. Foram três pessoas, 3 situações, parecia brincadeira. Eu já estava achando que tinha algo errado. Porque foram 3 situações muito complicadas de 3 pessoas que eu conhecia muito bem e que eu sabia que não necessariamente tinham nenhuma finalidade que a gente pudesse dizer, pelo menos foi um desespero. Não foi.
Naquele momento, o que estava acontecendo era só o quê? Aquelas criaturas, devido a tudo que elas estavam passando, mesmo sendo conhecedoras do Evangelho de Jesus, elas não encontraram no Evangelho suporte. E aí, as duas pessoas que me procuraram, que eu consegui falar com ela, porque a terceira pessoa, eu só soube que ela tinha morrido, que ela tinha conseguido o intento dela e tinha se suicidado, ela não chegou a ligar para mim. As duas pessoas que ligaram para mim, a primeira, depois de 1h30 de conversa por telefone, nós não estávamos conversando pessoalmente, eu não tinha tempo de pedir a ela, desligue o telefone que eu vou aí. Era muito complicado acreditar que do jeito que ela estava, ela podia simplesmente me esperar a minha chegada lá. Eu não quis correr esse risco. E aí eu preferi ficar conversando com ela durante 1 hora. E depois de 1 hora e pouca de telefone, ela não só desistiu de se suicidar, como ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, Mira, tudo isso que a gente escuta sobre o Evangelho, e nós estamos falando do Evangelho na prática, porque a finalidade do Evangelho de Jesus é socorrer almas, é dirigir as almas dos filhos de Deus. Naquele momento, o Evangelho foi exatamente era a única arma que eu tinha para salvar aquela vida. E eu tinha que apelar exatamente para o que ela pudesse compreender e tirar aquela ideia da cabeça, né? E aí ela disse a mim, Mira, eu já tinha escutado muitas pessoas dizerem que Deus vive dentro da gente, mas a maneira como você disse me fez acreditar. Porque eu incutei na cabeça dela que se ela cometesse determinada atitude, se ela realmente pulasse do 17º andar embaixo, ela não ia só tirar a vida dela. Ela ia tirar a vida de Deus que existe dentro dela. E quando eu falei isso, e essa palavra tem poder, junto com o conhecimento do Evangelho que ela tinha, naquele momento, ela começou a raciocinar de forma diferente. Né? Graças a Deus, e eu digo sempre, a gente tem que acreditar que tudo que a gente aprende, a força do que a gente aprende está da forma como a gente acredita. Não é nem como a gente pratica, é como a gente repassa. Como é que eu digo que Deus vive dentro de cada um? Então, primeiro, eu acredito que ele vive dentro de mim. E na hora que eu vi que essa palavra, eu dizia a ela que ela ia matar Deus, porque quando ela pulasse do 17º andar, ela não ia somente morrer, ela ia matar Deus. Eu botei uma responsabilidade muito grande para ela. E a essência do Filho de Deus, com o mínimo de conhecimento do Evangelho de Jesus, permite que a gente socorra uma alma desesperada, porque ela já tem um relacionamento firmado com Deus. Ela só não se entregou, né? É como aqueles amigos que nós temos. Nós temos amigos que são amigos e conhecidos, e nós temos os amigos mais queridos. Elias Machado, né, Elias? Elias é um amigo, Elias não é um amigo. Elias, para mim, Elias é um irmão, é um filho. Ele tem idade para ser muito obrigado. Ele tem idade para ser meu filho, e é meu filho querido. É meu filho. Nós também te amamos. Deus te abençoe. Viu? Então, o que é que isso faz com que a gente reconheça que algumas relações que nós temos, elas são diferentes, não só pela afinidade, mas pelo que a gente viveu juntos, né? E essas pessoas que elas, mesmo tendo o Evangelho, conhecendo o Evangelho, elas não conhecem, não conseguem se firmar na fé, é porque elas não mantiveram exatamente essa relação mais profunda. Então, de vez em quando, a gente precisa pensar, bom, se eu gosto tanto de Elias, o que eu fizer na minha vida vai respingar nele de alguma forma, né? Naquela hora, eu tenho certeza que eu não estava só, porque quando ela começou a falar, quando eu atendi o telefone, que ela estava chorando e dizendo que estava, Mira, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Mira, eu estou ligando para você para dizer que eu vou morrer.
eu não quero, eu vou me suicidar, hoje eu vou me suicidar. Aquela coisa foi uma coisa tão agoniada, eu fiz com que ela despertasse o Deus que ela tem dentro dela, mas na mesma hora eu chamei pelo que vive dentro de mim. O poder de Deus que habita dentro de mim. Eu não me senti capacitada para salvar uma alma, não. Mas eu sabia que se eu chamasse por ele e dissesse a ele, me ajuda, eu tenho certeza que se fosse da vontade dele e do merecimento dela, ali não interessava a minha vontade. Eu tinha uma intenção de ajudar, não era de salvar ninguém, que não me cabe salvar a vida de ninguém. Mas com o conhecimento que eu tinha, eu podia realmente ir conversando com ela para ver se tirava aquela ideia dela da cabeça. E qual não foi a minha surpresa, quando depois de uma hora e pouco, ela, Mira, olha, conversar com você me fez bem. Eu acho que você está certa. Eu preciso conhecer mais o Evangelho. Olha só, ela tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem a Bíblia católica, ela tem a Bíblia protestante, ela tem uma Torá dentro de casa, ela tem vários livros de religiosidade. E eu não estou falando de uma pessoa que não tem a cultura, eu estou falando de uma médica. Eu estou falando de alguém que vem de uma família de pessoas que têm muito conhecimento e um poder aquisitivo excelente. Mas aquela mente dela estava tão afastada de Deus, e eu me lembro que eu fechei a nossa conversa quando eu disse, minha filha, olha, faça uma coisa, tenha com Deus a mesma relação que você teve agora comigo. Quando você pegou esse seu telefone, na hora que você pensou em se suicidar, e você pegou seu telefone e ligou para mim, na verdade, você queria que eu impedisse que você fizesse isso. Se você tivesse pego a Bíblia, o Evangelho, ou se você tivesse simplesmente dirigido o seu pensamento, o poder de Deus que mora, que habita dentro de você, certamente seu atendimento seria muito mais rápido e eficaz. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Eu gostei de que você me procurou, mas tudo o que eu disse seria muito mais fácil se você já tivesse aprendido com tudo que o Evangelho já lhe mostrou e tivesse colocado em prática, não para os outros, porque você não colocou o Evangelho ainda nem para você. Então, você não tem condições de colocar isso para ninguém, mas para você manter essa relação com Deus é imprescindível. E aí ela agradeceu muito, e eu agradeci muito a ela, fiquei muito feliz com a decisão dela de permanecer, de lutar, prometi a ela que ia conversar com o irmão dela, que eu sou muito amiga do irmão dela, o mais velho, vou conversar com seu irmão, e vou pedir a ele para a gente continuar, né? Ela já está em tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, vamos ver se a gente consegue fazer um tratamento espiritual, porque você já me escapuliu 2 ou 3 vezes. Vamos ver se dessa vez você leva a sério. Tá certo, mas olha, fica a seu critério. Bom, acreditei nela. E qual não foi a minha surpresa? Quando depois, exatamente de uns 20 minutos, ela mandou um áudio para mim no WhatsApp. E ela disse, Mira, você não sabe o que aconteceu. Só de falar com você. Fazia 3 dias que eu não tomava banho. Eu consegui me levantar e tomar um banho. Quando ela disse isso, eu conversei mais 2 ou 3 minutos com ela, desliguei meu telefone, dobrei meu joelho no tapetinho do meu quarto e fui agradecer a Deus. E dobrei meu joelho porque eu achei que a graça foi tão grande que eu precisava render minha homenagem a quem de fato e de direito tinha feito a graça. Tinha conseguido fazer aquela mente trocar a ideia de morte por ideia de vida, né? E ali, naquele momento, eu fiz questão de, quando eu conversei com Deus, ali dobrado, com o joelho dobrado e debruçada sobre a minha cama, eu fiz questão de dizer a ele que foi muito bom
sentir aquela presença dele exatamente na hora. Porque é isso que eu acredito do Evangelho. Não é só o que ninguém diz, nem o que está escrito, não é o que eu leio. É o que eu verdadeiramente acredito e coloco em prática. E todas as vezes que eu lancei mão do meu conhecimento, da minha necessidade, mas eu fiz valer a fé que eu tenho, ele foi pronto atendimento. Ele foi na hora, pé bufo. E naquele momento nós conseguimos salvar a vida daquela criatura com o conhecimento, que é o que nós estamos falando, de Evangelho e Esperança. Com o conhecimento do Evangelho, e deixei, ela desligou o telefone, eu fui fazer outras coisas, porque eu precisava terminar umas tarefas que eu estava fazendo em casa, mas terminei tranquilamente. Eu terminei tranquila, porque eu sabia exatamente o que é que aquilo tinha resultado. Bom, às 4 horas da tarde, eu estou em casa, meu interfone toca, e eu pensei que era alguém do prédio, zelador, porteiro, alguém. E aí, quando eu atendi, era um amigo nosso, trabalhador de um determinado centro, que aqui não cabe dizer nome, que ele está acostumado a me levar várias vezes em casa. Ele vai me buscar para fazer palestra e depois ele me pega e me leva em casa. Pois bem. E ele disse, Mira, sou eu, fulano de tal. Aí eu disse, oi, meu filho, tudo bem? Aí ele disse, não, Mira, não está bem, não. Você pode abrir aqui? Aí eu disse, o zelador está por aí. Não está, não. Como é que abre essa porta aqui? Como é que abre essa porta? Aí eu vi que ele, pela voz dele, eu percebi. Aí eu perguntei, tá vendo alguma coisa, meu filho? Aí ele disse, tá, Mira, tá. Ou você me atende, ou eu morro hoje. Eu pensei que era alguma coisa de brincadeira, porque não tinha lógica. Eu tinha acabado de fazer um atendimento, só fiz almoçar, tentei descansar. A minha cabeça estava tão envolvida com a coisa que eu não consegui relaxar depois do almoço. E aí, às 4 horas da tarde, me chega outra pessoa na porta, dessa vez, falando uma coisa dessas. Em tempos de pandemia, quando normalmente você não precisa, ou você não pode estar atendendo ninguém, né? Por uma questão até de sua segurança e a segurança do outro, mas eu simplesmente atendi. Ele ficou do lado de fora e eu fiquei do lado de dentro de casa. E aí, ele de máscara, ele começou a falar e começou a dizer umas coisas. E quando ele começou a falar, eu vi que ele estava totalmente desorientado. E, pasme, eu vi que ele tinha uma presença do lado dele que não era ninguém muito bonito nem agradável. E aí, quando eu percebi que ele estava sendo induzido, eu fui e comecei a conversar com ele. E o pior é porque ele, além de todos os problemas que ele estava enfrentando, que ele está enfrentando, ele tinha tido Covid, né? E como ele tinha tido Covid, ficou pior ainda, porque a cabeça já não estava boa. Aí ele começou a ter uma dificuldade maior. Mas, inclusive, quando a gente conversou, eu acho até que ele tinha mais problema do que a primeira pessoa, mas ele foi mais fácil de eu convencê-lo a não fazer a besteira. Por que ele foi mais fácil? Porque ele é aquela pessoa que ele gosta de estudar o Evangelho, e quando ele não entende, ele vai no centro e ele pede para alguém que ele acha que tem conhecimento esclarecê-lo, né? E depois de ter conversado com ele também há não sei quanto tempo, eu disse, olha, agora você vai para casa tranquilo, você está em paz, eu vou lhe dar 2 livros, eu quero muito, não é que eu gostaria que você lesse, eu quero muito que você leia, porque esses livros vão ajudar você. E aí ele levou 2 livros meus, e eu acho que foi no sábado de manhã, ele me ligou, dizendo que já tinha lido os 2 livros, e que concordava com tudo que aqueles livros diziam. E ele disse, Mira, se eu soubesse, veja bem, se eu soubesse aquilo que os livros falaram, o que o livro estava dizendo, eu acho que eu não viveria uma vida tão estável, porque o meu problema maior é a minha instabilidade emocional. Não é nem o que eu acredito ou deixo de acreditar, é a minha instabilidade emocional.
Digo, e o que é, então, com o que é que você ocupa a sua mente, já que você se admite instável emocionalmente? Aí ele disse, eu admito que eu sou instável emocionalmente, porque quando eu tenho uma horinha de folga, eu gosto mesmo de jogar bola, eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de tomar meu uísque. Aí eu quero perguntar a você, o Espiritismo me condena por isso? Eu disse, o Espiritismo não condena ninguém a coisa nenhuma. Não tem no Pentateuco do Espiritismo nada que faça com que a gente acredite que o Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, uma religião, que ela condene algo de alguém. Pelo contrário, ela é uma doutrina que ampara, que acolhe, que compreende para poder transformar. Agora, se você já abraçou, se você já se conhece, debilitado emocionalmente, está vivendo uma época da pandemia, inclusive teve a doença, e você não abre mão dos seus propósitos de impulsos, então o Espiritismo nada pode fazer. Não é isso que diz o Evangelho. Quando o Evangelho fala exatamente do livre-arbítrio, e todos os evangelhos falam exatamente do livre-arbítrio que o homem recebe de Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele dá a liberdade da gente ser exatamente tudo que a gente quiser e mais alguma coisa. Agora, o livre-arbítrio é uma faca de 2 gumes. Você recebe a liberdade, mas isso lhe impõe a responsabilidade. Haja o que houver, você vai ser sempre responsável e vai responder, porque a lei de Deus, embora nós tenhamos o livre-arbítrio, nós também temos e conhecemos a lei de ação e reação. Não é verdade? Então, a gente precisa saber que nós não estamos aqui a passeio, que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivenciado por ele, que não foi escrito. Eu gosto de dizer que se algumas religiões elas não compactuam com as mesmas ideias, como algumas não compactuam com a ideia da reencarnação que nós acreditamos, não compactuam com a ideia de liberdade, como a religião evangélica que impõe um estilo de roupa, um estilo de conduta, um estilo de visitação, de compromisso com a doutrina. O Espiritismo nada tem. A doutrina dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é totalmente livre, porque ela acredita que aqueles homens já estão preparados por Deus. O Evangelho só vai esclarecê-los naquilo que ele ainda não detém de informação. Nós fomos criados, quando Jesus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, nós fomos capacitados para acreditar aquilo que eu disse antes, que Deus vive dentro de nós. Foi esse Deus poderoso, foi essa força libertadora, curadora de Deus, que habita cada um de nós, e quando aquela criatura ligou para mim, dizendo que ia se suicidar, que eu disse que ela não ia somente morrer, mas que ela ia matar Deus, ela se segurou. Porque a intenção dela era acabar com os problemas dela, mas não era acabar a relação que ela tem com Deus. Pelo contrário, essas pessoas acham ou pensam que se elas morrerem, elas vão se encontrar com Deus. Era preciso que alguém dissesse a ela, não precisa ir se encontrar com ele cantinho, não, porque ele não está longe. Ele está dentro de você. Né? Então, esse conhecimento do Evangelho, ele é libertador. Ele não é só esclarecedor. Ele é libertador, ele é transformador. E ele transforma o ser humano para muito melhor. Por que ele transforma para melhor? Porque o papel do Evangelho, ela está dizendo, é evangelizar, é divinizar o homem. Nós somos animais com inteligências. Nós somos animais diferentes dos demais porque nós temos sentimentos. Não é só inteligência. Nós temos sentimentos.
São esses sentimentos que nós precisamos utilizar. Para isso, a gente precisa ter informação de como é que eu vou utilizar isso. Por que é que eu preciso conhecer o Evangelho de Jesus? Porque para viver bem, existe um roteiro a ser seguido. Para a gente ser feliz, a gente tem um roteiro a ser seguido. Aquela ideia de felicidade, de que a gente é feliz porque tem dinheiro, porque a gente conseguiu chegar onde a gente queria, onde a gente se determinou materialmente, é tudo balela. Aquilo não satisfaz a alma. A alma tem sede de valores. A alma tem conceitos, e esses conceitos precisam ser vivenciados, mas são conceitos de alma, conceitos de sentimentos, baseados, olha só, na sua religiosidade, na sua ligação com Deus. Não é a sua ligação com o mundo, é a sua ligação com o alto. É preciso a gente compreender isso. E aí nós estamos vivendo hoje uma oportunidade única de dizer, olha, mesmo nessa pandemia, porque nós estamos passando, mas a minha alma está de boa. Eu posso até morrer amanhã de coronavírus. A gente não sabe. Mas tenhamos consciência. Nada disso foi feito ou foi permitido por Deus com a intenção de castigar quem quer que seja. Até porque eu não sei se está acontecendo com as demais pessoas, mas comigo eu nunca tive tantas amigas grávidas ao mesmo tempo. Tem muita gente grávida. Se tem muitos espíritos partindo, tem muitos espíritos chegando para a nova etapa, para o novo ciclo. O ciclo que está se fechando, ele está se fechando para preparar aqueles que vão ficar lá, ou que estão chegando agora, preparar para eles voltarem para essa nova etapa. Não existe castigo, não existe pecado que não possa ser corrigido com amor. Não existe nada de ruim, porque a gente sabe passar por aquilo. Porque a gente aprendeu, porque a gente teve um mestre que exemplificou, olha só, que abriu mão de tudo que ele não precisava ser, não precisava passar, para ter que sofrer como nós sofremos. Dores, sangrar, sofrimento, né, traições. Tudo isso Cristo passou para mostrar para nós. É possível sim, viu? Depois do fim da caminhada, tem uma luz no túnel. E é essa luz que nós estamos buscando. E para encontrar essa luz, é preciso que a gente tivesse um modelo a ser seguido. Para a gente ter um parâmetro. Por que é? Por que é que eu preciso seguir Jesus? Se a gente for olhar a história dele, é uma história bonita, mas é uma história sofrida. E justamente porque teve muito sofrimento, o Evangelho narra o sofrimento de Jesus, quando ele se dispôs, né, aos 30 anos de idade, quando ele se dispôs a conduzir a humanidade, né, até Deus, porque ele conduziu até Deus através do Evangelho, vivenciando o Evangelho, ele sofreu muito. Toda a história de Jesus narra uma vida muito difícil. Nós não temos nenhuma passagem do Evangelho onde Jesus tirou um dia para ir tomar uma cerveja ou tomar um uísque com ninguém. Não tem. As passagens de Jesus são sempre tem uma coisa dolorida. Se ele foi para a festa de núpcia, ele teve que fazer, que multiplicar pão e vinho, porque ele tinha sempre trabalho para fazer. Ele precisava mostrar, ele tinha essa função, ele tinha essa missão de mostrar para o mundo, é possível vivenciar a experiência da carne, fazendo-se divino para alcançar a perfeição que todos nós almejamos, né? Essa é a finalidade do Evangelho. Eu, particularmente, acho o Evangelho muito simples de ser compreendido. E ele é difícil de ser exercitado. Mas essa dificuldade também, ela era prevista. Ela foi vista, ela foi narrada, né? Por quê?
Porque nós somos espíritos em categorias de evolução muito distintas. Se alguém já está mais evoluído, tem aquele que está lá atrás, e aquele que está ali na frente, de acordo com o Evangelho de Jesus, ele é responsável para atrair aquele que está lá atrás, em termos morais e espirituais, e com o conhecimento dele e a vida dele, ele poder trazer aquele que está lá atrás aqui e andar lado a lado. Isso é o que a gente chama de fraternidade. Quando nós conseguirmos, todos juntos, formar uma grande família mesmo, conscientizando-se que somos a família dos filhos de Deus, nós traremos todos indistintamente. Quando a gente diz que todo mundo é filho de Deus, é porque é. Aquele que está cometendo atrocidade, ele é filho de Deus, igualmente aquele que está dando um pão, batendo a fome de alguém aí na rua. Igualmente aquele que está salvando, está dando sua vida para salvar de alguém. Não tem uma preferência de Deus por filhos. Pelo contrário, nós temos uma preferência de como vamos trabalhar ou permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. Né? E, normalmente, a gente prefere que Deus trabalhe de acordo com o que a gente quer. A gente pede uma coisa a Deus, a gente espera uma coisa de Deus, e muitas vezes aquela coisa não acontece, e a gente lamenta, e a gente entra em depressão, e a gente sofre, e a gente também, muitas vezes, até a gente começa a desacreditar de que tudo isso com que o Evangelho fala realmente tem a força que todo mundo diz. Por quê? Porque Deus não me atendeu na íntegra. Eu fiz uma programação e ele tem a programação dele. Bom, a programação que eu tenho para mim é uma programação muito baseada na materialidade da vida. A programação que Deus tem para mim está toda baseada, olha só, no intuito e na certeza de que você vai vencer todas as dificuldades, porque eu quero que você evolua moral e espiritualmente. Então, nós estamos, para começo de conversa, nós estamos em dois tempos diferentes. Se eu estou querendo evoluir só materialmente, para satisfação da minha carne, Deus quer que eu evolua moral e espiritualmente para satisfação da minha alma, não é a dele. Ele já é evoluído. Ele já é a própria evolução. Né? Então, quando a gente precisa verdadeiramente entender isso, alguém estamos na hora, nós precisamos entender isso. Entendendo isso, a gente vai poder transformar a vida, né? Transformando a vida, nós vamos poder viver melhores, porque nós não fomos condenados, nós não recebemos a oportunidade da encarnação única e exclusivamente para sofrer, pelo contrário, nós recebemos com todo o potencial e informação para a gente somar conhecimento, para a gente viver melhor, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas, mas para a gente viver bem, porque a cada passo que o espírito dá e que ele evolui, que ele cresce, ele se torna um espírito mais feliz. Ele conseguiu, quando você consegue dar um pão a quem tem fome, você fica feliz com isso. Os trabalhadores de cada centro que trabalham com sopa, e eu conheço os trabalhos belíssimos que os semeadores da fé têm, vocês já olharam direito, já perceberam os olhares daquelas pessoas que recebem aquela sopa, aquele bendito cuscuz maravilhoso que é feito toda semana, né? O trabalho que é por trás daquele cuscuz tem uma equipe que deixou seus afazeres em casa, que deixou sua família, que muitas vezes está com problema, mas está ali dando o seu melhor. Quando a gente vai olhar, eu estou aprendendo agora a falar com o computador, mas garanto a vocês, eu gosto mesmo de olhar nos olhos, porque os olhos são janelas da alma. E eu digo que até nisso, isso deixa aparecer depois olhos, a partir só, fazer amizade, mostrar nossa sinceridade, tudo com os olhos, porque a boca e o nariz estão tapados, né? E os olhos, eles falam, eles dizem o que você está fazendo.
todos os trabalhos doutrinários que eu faço, eu, quando falo com alguém, eu gosto muito de olhar os olhos. E eu sou capaz de dizer exatamente o que aquela criatura está sentindo. Né? Porque os olhos são janelas da alma. Então, vocês já pensaram quantas janelas, através daqueles olhos, daquelas criaturas que recebem a sopa dos semeadores da fé, quantas janelas, quantas vezes, já pensou quantas vezes eles estão em casa e lembram da sopa que eles receberam, que alguém fez para ele, doou para... Quantas orações eles fizeram por vocês? Quantas vezes eles pensam nessas pessoas, nesses trabalhadores com amor? É isso que o Evangelho ensina. É isso que o Evangelho instiga. O conhecimento do amor dos filhos de Deus uns com os outros. Né? É o amor que a gente divide, que a gente distribui. Né? Que a gente possa... Cláudia, eu estou na hora já, Cláudia. Estou na hora. Está na hora, Mira. Vamos lá. Então, olha, eu gostei muito de rever vocês. Estou muito feliz de poder conversar com vocês. A assistência espiritual vem muito fácil, porque essa casa é uma casa abençoada. Vocês são trabalhadores muito abençoados. A luz que existe dentro de cada um de vocês, ela passa da tela do computador e ela entra no coração da gente. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer à equipe espiritual dos semeadores. Eu quero agradecer a você pelo convite. Quero agradecer a todos vocês que me escutaram agora. E eu prometo, assim que tudo isso passar, eu vou ver vocês todos e vou dar tanto abraço, mas eu vou abraçar tanto, porque eu estou com muita saudade dos amigos todos, viu? Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que Deus nos proteja, e até a próxima palestra, viu? Muito obrigada, Mira. Nós é quem agradecemos. A gratidão realmente é de todos que fazem o Centro Espírita, o Instituto Espírita Semeadores da Fé. E que bom que você pôde trazer essa temática para nós no momento desse, né, de pandemia, que nós realmente estamos precisando muito do Evangelho, dessa lição e dessa mensagem de esperança. E o Evangelho é justamente, ele caracteriza justamente o que você trouxe para nós, vida. O Evangelho é vida e, como dizia Jesus, vida em abundância, não é? Que bom, nós ficamos muito gratos, de fato. E para encerrar os nossos trabalhos, nós pedimos a nossa queridíssima Aurorinha, para fazer a nossa prece. Ah, beijo! Cadê ela? Cadê a Aurorinha? Ela vai fazer a prece? Aurora? Ela está aí. Não está aparecendo aqui, não. Não, eu acho que ela não conseguiu desativar o microfone dela. Então, vamos pedir para Arnaldo fazer a nossa prece. Arnaldo. Arnaldo, está por aí? Vamos lá fazer Arnaldo, pode fazer a prece? Vamos fazer. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecido por essa dinâmica dessa nossa irmã, dessa força, dessa fé viva, dessa vontade de ajuda, né, dessa influência boa, positiva que nos trouxe nessa noite. A fé é muito importante para a gente ter. E através da doutrina espírita, nós vamos nos conhecendo, aprendendo cada vez mais, através dessas lições que nos são trazidas. Né? Eu tenho a agradecer por essa noite, mais uma vez, ter ouvido a palavra e o Evangelho e a boa nova do nosso Mestre Jesus. Deus continue nos abençoando, nos iluminando.
E assim eu devolvo a palavra à nossa irmã que dirige, ela mesma dá os mesmos trabalho da noite por encerrar. Que assim seja. Um Beijo. abraço grande a todos. Beijo, Miraneide. Beijo, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Outro, minha filha. Boa noite. Boa noite. Beijão e um abraço a todos. Oi, Tonha. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.